Presidente, o mundo está revolto, o mundo está de ponta cabeça, mas o senhor está acostumado a lidar com essa situação, não está de fácil, a gente conversou, já era isso, já era uma coisa complicada, a gente está diante de líderes que mudam a geopolítica do planeta todo dia, líderes que têm uma tendência belicista e coisas que tais. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, mas o assunto mais importante por enquanto é que o senhor deixa o ministério no próximo mês. Deixando o ministério no próximo mês, significa que o senhor necessariamente vai ser candidato a algum cargo em São Paulo? Olha, Datena, vice-presidente não precisa deixar. Então, vice-presidência, você continua na vice-presidência. Agora, ministério, para qualquer cargo que você for disputar, você tem que se afastar. Então, no dia 2 de abril, cumprindo rigorosamente a lei, nós vamos nos afastar. Então não é ser candidato a vice-presidente, nível nacional ou em São Paulo. Qualquer cargo que você dispute, você tem que se afastar de cargo executivo. Então devo deixar o ministério no dia 2 de abril. A rigor seria dia 4, mas dia 3 é sexta-feira santa. Então a ideia é 2 de abril. Bom, o senhor já me disse, e eu estava, por coincidência, numa dessas campanhas políticas que eu não fui até o fim, graças a Deus, não devia ter ido em nenhuma até o fim, mas numa dessas conversas, eu por acaso estava com o senhor numa sala sozinho, lá no Morumbi, quando você me disse o seguinte: olha aqui, Datena, estou recebendo um recado do presidente Lula que está me convidando, o senhor lembra disso? Está me convidando para ser vice-presidente. Me perguntou o que eu achava, eu disse que era excepcional, que era bacana demais, que vocês formariam uma dupla interessante. O senhor está gostando de trabalhar com o Lula? Como é que é esse período que o senhor está tendo com o Lula aí? Olha, Datena, primeiro eu gosto de trabalhar. Para mim não é sacrifício, né? Acho que o trabalho nos faz melhor. Segundo, a vida pública. Porque você trabalha não para uma pessoa, para um patrão, para uma empresa ficar mais rica, mas você trabalha para o coletivo. Eu fui prefeito da minha cidade natal, bastante jovem, e é fascinante, fascinante porque é mais perto da população, mais próxima da população. O meu mandato até foi prorrogado, era de 4 anos, virou 6 anos, porque era para coincidir todas as eleições. Depois fizeram outro de 6 para descoincidir. Fui governador 4 vezes em São Paulo, estado que tem tamanho de país, maior que a Argentina. Fui candidato a presidente da República 2 vezes, e o Brasil é um país fascinante, porque tem muitos Brasis aqui dentro. Então eu estou muito feliz. Sendo vice-presidente do presidente Lula. O presidente Lula dá total liberdade, nunca me disse, olha, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Então é muito agradável, uma pessoa de trato muito fácil e ao mesmo tempo percorrer esse país, no caso do Ministério da Indústria, ajudar a recuperar a indústria brasileira. Para ter uma ideia da importância da indústria, da Datena, 1 quilo de carne de porco, 1 quilo, custa quanto? Custa 25, 28 reais. 1 quilo. Uma válvula órtica, desse tamaninho, feita só com o pericárdio do porco, custa 70 mil reais. Isso é indústria e tecnologia. Você pega 1 quilo que custa 28 e um pedacinho vira o preço de um automóvel, 70 mil reais. Então é fascinante o trabalho, importante. E eu, essa semana tive agora no Espírito Santo, no Ceará. O Brasil é o 5º maior do mundo em extensão territorial. Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Só que os outros têm muito gelo. A Rússia, Sibéria, o Canadá, Polo Norte, o Brasil não. Na realidade, nós somos o maior do mundo. Enquanto a América espanhola se dividiu em N países, desde o Uruguai até o México, o Brasil se manteve, a América portuguesa se manteve unida num país continental. Então é fascinante. O Brasil tem
agricultura mais competitiva do mundo, indústria diversificada. A Embraer é um case de sucesso, terceira indústria aeronáutica do mundo, crescendo numa velocidade impressionante. Agora vai abrir uma planta de montagem na Índia, então expandindo para o mundo inteiro. Setor de serviços de ponta, subsolo riquíssimo, petróleo, gás, nióbio, lítio, ouro, manganês. Água doce, o aquífero Guarani. Água, aquífero Guarani, Amazônia, 5 biomas. Então é uma oportunidade de trabalhar pelo país, de ajudar o nosso país. Estou muito feliz. Bom, diante do Ministério ainda, o senhor sempre me disse, e eu também confesso que acredito nisso, que o Brasil, em que pese ter um desenvolvimento muito legal, ainda continua em alguns detalhes um Brasil colônia, desde o seu descobrimento, com a perspectiva extrativista, o Brasil se acomodou em alguns pontos e permanece Brasil colônia. A gente no agro arrebenta todo mundo. Se não fosse a pandemia, já teríamos chegado perto dos Estados Unidos. A França compete em commodities com a gente, grãos principalmente. O senhor acha que chegou um momento, mesmo com essa crise internacional, e a gente vai entrar nela, da gente dar um start, talvez na pior situação possível, você tira algumas lições e pode continuar desenvolvendo, talvez até mais. Não é que a gente queira lucrar com a desgraça dos outros, mas às vezes a situação do mundo que é tão instável, o Brasil, que por enquanto continua um país pacífico, tem uma condição de desenvolver mais e não ficar só na base de negociar commodities. A sua indústria pode desenvolver bem mais, não? Esse é todo o empenho da Athena. É a NIB, Nova Indústria Brasil. É o projeto. É o projeto. Então, uma indústria mais inovadora, inovação faz diferença. Então, você tem, é o único caso que você tem crédito com TR, juros de 4% ao ano. É juros negativo, porque a inflação é 4,2% o ano passado. Então, inovação, uma indústria mais inovadora. Registro de patentes. O INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, levava 7 anos para registrar uma patente. Reduzimos para 6, para 5, para 4 e vamos chegar a 2 anos, que é o padrão internacional. É uma indústria mais sustentável, verde. Quem no mundo tem 30% de etanol na gasolina? Quando você põe gasolina, você está pondo 30% de etanol. Só o Brasil. Quem tem diesel com 15% de bio, óleo vegetal, gordura animal, só o Brasil. E 85% da frota é flex. Você pode pôr gasolina ou etanol. E crescendo o carro híbrido, que você tem motor elétrico, você tem bateria elétrica e tem motor a combustão. Uma indústria mais inovadora, mais sustentável, mais competitiva. O problema de competir chama-se Ásia, porque China e Índia, em especial, eles têm juros baixíssimos e a carga tributária na China é 22%, na Índia é 20%, no Brasil é 33%. Então, como é que você compete? Tem uma grande... Nós e o mundo, é só o Brasil. Isso não é protecionismo? Não. O que acontece? Eles têm custo mais baixo, porque tem 1,4 bilhão de pessoas, cada um deles. Então você tem escala, quando você tem escala o preço cai, imposto baixo, carga tributária baixa, bem mais baixa que a nossa, juros mais baixos, custo de capital, então vendem para o mundo. Para ter uma ideia, no aço, a China vende metade do aço do mundo, a outra metade é o mundo inteiro. A China sozinha, 50% da produção de aço do mundo. No programa desta semana você vai acompanhar a situação dos professores concursados. Vai ver a participação da APUESP na Parada do Orgulho LGBT+. E vai saber como combater a síndrome de burnout. Confira. Na terça-feira, 9 de junho, a deputada estadual professora Bebel falou na tribuna sobre a situação da educação em São Paulo.
criticou o corte de verbas, as escolas cívico-militares e a não convocação dos concursados. Mas o problema central para nós é o desmonte da nossa carreira, com o maior grupo dos professores, sendo categoria O, 116 mil, ou seja, 50,8% dos professores que estão na escola pública do Estado de São Paulo estão contratados de forma precária. A Secretaria da Educação tem 143 mil professores aprovados no último concurso. Há cerca de 146 mil vagas em aberto, o que há vacância. Portanto, poderia chamar, nós queremos que seja chamada até aquilo que o Ministério Público, através da GEDUC, apontou. Chama 44 mil. A 44 mil não resolve, mas ameniza essa precarização de contratação dos professores. Isso faz com que os professores não evoluem na carreira. Veja, eu falei de 50,9%. 50,9% estão aí no limbo da contratação. Eles não são seletistas, não são estatutários e saem com o último salário, não têm direito a férias e não têm direito a sequer ir se cuidar. E para fechar, a alta rotatividade dos profissionais quando nós temos contratação precária. Se nós temos uma contratação que garante, de fato, que os professores ali possam ficar, nós, com certeza, vamos avançar na qualidade do ensino. A professora também destacou os problemas de saúde enfrentados pela categoria. Nós temos outros problemas ligados à nossa categoria, que é a alta taxa de adoecimento. 97,6% dos nossos profissionais da educação associam o adoecimento com o trabalho exercido segundo a nossa pesquisa da PUESP e a Fundacentro. Nós fizemos a pesquisa e detectamos isso. Está relacionada com a falta de autonomia, está relacionada em sala de aula e mais trabalho com o uso das plataformas digitais. Eu estou advogando contra a digitalização, contra, por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação. Não estou dialogando contra. Eu estou, na verdade, dizendo o seguinte: as plataformas, tudo tem que ser um meio, não pode ser um fim. Quem dá aula são os professores, não é essa aula fria que fica nas salas de aula, que fica aquela plataforma, e o estudante, se não tem celular, tem que se virar. Isso está virando uma vergonha, governador. Eu não quero que dê o celular para eles, para que eles façam disso a aprendizagem única. Não, o celular pode ser uma pesquisa, pode ser qualquer coisa. Não tenho problema com isso. Eu tenho problema em tentar tornar os professores em meros executores. Nós temos na nossa essência a preparação das nossas aulas, nós gostamos dos nossos estudantes, nós lemos a característica de cada sala de aulas e para cada sala de aulas você tem, na verdade, uma forma de dar aula. Não é igual para todo mundo, porque nós não somos robôs. A Avenida Paulista voltou a receber milhares de pessoas na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. Neste ano, além da celebração do orgulho, o evento também foi marcado pela defesa da democracia e pela reafirmação de direitos historicamente conquistados pela população LGBTQIA+, como o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Olha, para nós que somos funcionários públicos principalmente, nós sabemos que esse momento é muito importante para nossa carreira, para nossa vida pessoal, para nós ter uma sociedade com dignidade, né? Viver com dignidade, com respeito, porque nós vamos ter a oportunidade de eleger quem a gente tem como patrão. Para além disso, na questão LGBT, no estado que ainda não reconhece a existência da comunidade LGBT, mais importante ainda. A PUESP, é claro, marcou presença, reforçando uma pauta histórica do sindicato: o combate a todas as formas de discriminação e a defesa de uma escola pública comprometida com o respeito às diferenças e com a promoção dos direitos humanos. Para nós, nesse momento, não é só o momento de comemoração,
Para nós é um momento de luta e de estarmos na rua mostrando as propostas e as soluções que nós temos. Uma outra visão, um outro olhar, uma outra leitura do que está. Nós temos que apresentar proposta. Nós temos soluções, mas também proposta para um mundo melhor para todos. A presidenta licenciada da APUESP e deputada estadual professora Bebel também acompanhou a mobilização. Presença frequente nas pautas em defesa dos direitos humanos, ela reforçou o apoio às reivindicações da população LGBTQIA+, e dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Não é sempre que a gente tem pessoas como a professora Bebel, por exemplo, que é a nossa deputada, que sempre apoiou, que está sempre com a gente. Também não é fácil você fazer como nós fizemos agora, uma marcha nacional dos trabalhadores LGBTQIA+, que ainda começa tímida, mas já cresceu e dobrou em relação ao ano passado. Nós estamos com o objetivo para chegar a 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, mais carros, porque é importante nós mostrarmos que nós, trabalhadores LGBTQIA+, existimos, fazemos parte da sociedade, somos iguais a todos os outros, só que não somos iguais em direito. Nós já mostramos uma matéria sobre burnout aqui no Educação na TV. Essa síndrome, que está diretamente ligada às atividades profissionais, causa um profundo desgaste mental, além de outros sérios sintomas emocionais e físicos. Nessa matéria, nós vamos abordar estratégias que podem reduzir os casos de burnout entre professoras e professores. É óbvio que melhorar as condições de trabalho desses profissionais deveria ser a primeira medida adotada para reduzir o problema. Mas existem outras providências que precisam ser tomadas para ajudar quem lida com as demandas dos alunos e da carreira. É o que lembra a Adriana Pinheiro Cerqueira, que tem atuado em pesquisas com professores da rede pública do Rio de Janeiro. Quando há um investimento na formação desse docente, com foco na sua saúde mental, esse cenário ele pode ser modificado. Nós investigando professores, adolescentes de diversas escolas públicas do estado do Rio, e aí a gente tem também oferecido aí esse suporte, formações, capacitações, oficinas, na intenção de fortalecer essas interações, de modo que tanto o professor como o adolescente tenha saúde mental. Porque a formação que ele tem é formação de graduação, de mestrado, doutorado, mas ele não aprende a lidar com essas demandas que são consideradas os estressores ocupacionais. Treinamento em habilidades sociais pode ampliar o repertório comportamental do professor para que ele consiga lidar com situações estressantes. São habilidades como empatia, inteligência emocional, solução de problemas e comunicação assertiva, entre outras. Isso ajuda o profissional a evitar uma atitude passiva diante das pressões do dia a dia. Se a professora Adriana ficar sempre dizendo um sim, mas eu tô cheio de outras demandas de outra escola, e talvez para amanhã não dê conta, mas eu posso escolher a comunicação assertiva e dizer para você, para amanhã eu não consigo te entregar esse documento. Mas se você me der um prazo de 3 dias, eu posso verificar como fazer. Então a gente tem a comunicação assertiva, que é o equilíbrio, para que ele não tenha que somatizar, engolir tudo aquilo e ir passando mal para casa e descontar no seu ambiente familiar. Nenhum profissional pode desempenhar suas funções de forma eficiente sem ter as condições de trabalho que merece. Isso inclui a capacitação e o suporte para que ele supere os desafios de sua profissão. Nós temos a BNCC. Então, assim, se um documento curricular, ele evidencia esse cuidado com a saúde mental, por que não políticas públicas, esferas macrosistêmicas, investirem para que esses profissionais tenham, naquele tempo de planejamento, um momento para cuidar de si, da sua saúde mental e lidar com essas situações aí estressantes no dia a dia. Não é sobre aceitar a situação, é você entender que quando você está disposto a mudar e aprimorar aquele comportamento, você também sai ganhando. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP para se manter informado sobre educação. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.